Vamos aí para a delegacia do centro de Brasília, ao vivo, com a Ana Bianchini. Aninha, quais as atualizações desse caso? Você está na 5ª Delegacia de Polícia, não é isso? É isso mesmo, Fred. A nossa equipe está aqui desde cedo, por volta das 10 horas da manhã. Teve uma coletiva de imprensa em que participaram, além do delegado responsável pelo caso, o delegado Ataliba Neto, também a equipe da Polícia Militar do Distrito Federal, aí representada pelo Coronel Edivan Souza, que inclusive está aqui com a gente e vai conversar com a gente sobre essa história. Algumas informações importantes que a gente conseguiu colher ao longo dessa coletiva de imprensa e que ainda não haviam sido noticiadas, eu vou estar passando agora para o pessoal de casa. Esse motorista que foi abordado, Raimundo, segundo o que a Polícia Militar disse agora na coletiva de imprensa, ele estava armado no momento da abordagem com uma faca na bainha. Então ele tinha essa faca no momento em que tudo aconteceu. O carro que ele estava dirigindo tinha mais de R$10.500 em multa. Essa informação foi confirmada pela Polícia Militar do Distrito Federal, que entrou ali no sistema, conseguiu ter acesso a essas informações e viu ainda que o carro, essa BMW, esse carro de luxo que aparece nas imagens, Fred, ele não estava no nome do Raimundo. Ele estava no nome de uma terceira pessoa que teria vendido esse carro para o Raimundo sem procuração, ou seja, não houve a troca no nome na documentação. Além disso, a Polícia Civil me confirmou a seguinte informação, de que ele é reincidente, isso porque em 2016 ele já teria caído em uma blitz, feito o bafômetro que acusou que de fato ele estava bêbado, e há pouco o delegado responsável pelo caso me disse que ele também já chegou a responder por lesão corporal, Fred, um acidente que aconteceu há alguns anos, também envolvendo o acidente de trânsito, ele teria batido o carro e respondido então pelo crime de lesão corporal. A respeito das passagens na polícia, apenas essa passagem, a gente diz aí que o Raimundo teve, já o Islam, de 24 anos de idade, segundo o Ataliba Neto, delegado responsável pelo caso, ele não tem nenhuma passagem pela polícia. Esse jovem de 24 anos que acabou morrendo, ele não tinha, então, nenhuma passagem pela polícia. Agora quem vai conversar com a gente é o Coronel Edivan Souza, ele que está aqui ao meu lado e vai explicar essa situação. Isso porque ainda tem mais perguntas do que respostas a respeito desse caso, dessa situação que chamou a atenção da imprensa nos últimos dias, esse caso que aconteceu na madrugada do último sábado. Coronel, primeiro eu queria que você explicasse pra gente, também para o pessoal de casa entender, como é que esses pontos de bloqueio estavam organizados na madrugada desse último sábado. A gente sabe que eram pelo menos 3 pontos de bloqueio, da qual esse motorista tentou evadir de 2 deles, não é isso? Isso, exatamente. É interessante para todos que estão vendo toda essa situação, isso foi um ponto de bloqueio planejado. Isso, na realidade, foi uma operação com 3 pontos de bloqueio. Nós sabíamos que em Brasília estava tendo um show do Chitãozinho Chororó, nós sabíamos que essa casa de festas ela ia fazer um evento grande, então a Polícia Militar, através do Batalhão de Policiamento Rodoviário, que ali é uma DF, haveria esse evento. Então nós não poderíamos coadunar, nós não poderíamos concordar que irresponsáveis que bebessem, dirigissem, expusessem a risco a vida de outras pessoas. Então vocês conseguem perceber que esses 3 pontos foi literalmente para cercar todo o estabelecimento, que nenhuma pessoa, e podem ter certeza pelos equipamentos que a gente utiliza do etilômetro, são os melhores que tem, é o mesmo da PRF, nós não iríamos permitir que nenhuma pessoa saísse do estabelecimento sem ser abordado ou sem que fosse aferido pelo teste do etilômetro, né? Então aconteceu. Na abordagem, na chegada dessa BMW próximo ao ponto de bloqueio, ela reduziu a velocidade, os policiais já perceberam uma movimentação diferente, pediram para ele colar no veículo da frente, não ficou questão aí de 20 centímetros, isso dá para poder se perceber no vídeo, e aí o tenente, que era o comandante, ele puxou essa responsabilidade para ele como comandante daquele ponto de bloqueio, ele verbalizou, ele percebeu que o lugar onde ele estava, que era ali na altura do farol, do lado direito, dianteiro do veículo, ele conseguiu perceber que o pneu estava movimentando na direção, então o condutor, ele deu uma ré e jogou o veículo para cima do tenente, que era quem verbalizava. Então, para os senhores que veem a imagem ali cortada, não é que ali já estava todo mundo, a polícia militar, ela já aborda com a arma em punho. Não, ali foi uma construção, foi toda uma crescente de verbalizar que ele não fizesse aquilo a partir da movimentação do pneu e tudo aquilo
infelizmente aconteceu. E a intenção da polícia militar não era em momento algum atingir nenhum lá dentro, mas sim de cessar aquele perigo eminente. A gente sabia que Brasília estava movimentada. Inclusive, eu estive presente toda a noite, dando apoio para os policiais. O comandante do batalhão rodoviário, o Coronel Batista, também esteve presente para a gente entender em todo o contexto. Então, ele jogou para cima do policial, houveram os disparos para poder tentar parar aquela BMW, ela partiu para cima do segundo ponto de bloqueio, foi para cima do sargento, só que como ele já tinha escutado toda a situação anterior, disparos, lógico, ele não ficou no meio, ele saiu e houveram o momento dos segundos disparos. Essa BMW, ela chegou na N1, ali na altura do Buriti, passou pelo Memorial JK, desceu no TJ, no Ministério Público, na lateral do Parque da Cidade, Ulisses Guimarães, e chegou ali no Brasil 21, ao lado da feirinha do Parque da Cidade. Nesse momento, o condutor, ele parou o veículo. Nesse trajeto não houveram disparos, é importante ressaltar isso daí. Os policiais não fizeram porque poderia colocar em risco a vida de todas as outras pessoas, mas esse condutor, ele assumiu a responsabilidade de estar embriagado e, ressalto, como o delegado falou, ele não conseguiu sequer prestar o depoimento, falar, ele não conseguiu falar. Então imagina como é que estava a situação dele em conduzir esse veículo. Então ele parou, no momento que ele parou, ele deitou no chão ali no lado da porta esquerda. Na abordagem foi visto que ele estava com a faca na cintura, uma faca com bainha, então quer dizer, ele se preparou para poder portar aquela faca, e a gente não disse que os disparos foram por conta da faca, jamais, ele dentro do veículo, mas a gente quer dizer com isso, nesse contexto, já que ele estava nessa situação de que se caso acontecesse, ele poderia utilizar uma faca. Como é que uma pessoa sai de casa nessas condições? Não é nem uma faca no interior do veículo, a faca estava na cintura dele, então eu acredito que ele tivesse ter o costume de andar com essa faca. Então ele parou, ele foi colocado dentro da viatura, no banco de trás da viatura e conduzido ao DP. No momento também da abordagem, viram que tinha uma pessoa alvejada, que era o cidadão do lado direito. De imediatamente o SAMU foi acionado, o SAMU chegou no local muito rápido, e aí foi constatado, infelizmente, o óbito. A gente ressalta que em momento nenhum a Polícia Militar ela faz uso da arma de fogo para causar um óbito, mas sim para defender a sua própria integridade e também das pessoas que estão nas cercanias. Graças a Deus, durante todo esse trajeto, ninguém foi atingido, nenhum outro carro foi atingido. Mas imagine se uma vida tivesse sido ceifada, se um outro veículo tivesse vindo a ser atingido, tivesse capotado. Seria mais um inocente que poderia ter lesão ou próprio óbito por causa de uma irresponsabilidade de um condutor que bebeu e dirigiu. Coronel, só pra gente ter uma noção aqui, os disparos, eles foram no pneu, a princípio, justamente para que esse carro parasse. A intenção da polícia era essa, a ordem da polícia, no momento, era essa, não é? Exatamente, a intenção dos policiais, e a gente está falando aqui agora no momento de uma entrevista numa tranquilidade. A gente tem que ver que isso aconteceu às 23h15 da noite, era noite, baixa luminosidade, todo mundo trabalhando, tenso, que alguém poderia também, vamos dizer assim, atentar contra a vida dos policiais. E eu ressalto ainda, haviam 2 veículos próximos ali à BMW e nenhum deles foi atingido, porque o objetivo era a BMW. Então isso também demonstra a técnica, o cuidado. Nós tínhamos, no vídeo consegue perceber vários policiais ao redor da BMW. Um policial não atingiu ao outro, que a gente chama de ficar na frente da linha de tiro. Então a gente consegue perceber sim o planejamento, o cuidado, a ação correta dos policiais, mas nunca é correto uma vida ser ceifada. Nós estamos ali para preservar vidas. Perfeito, Coronel. O nosso apresentador Fred Linhares tem perguntas aí do estúdio, não tem, Fred? Pode me falar que eu repasso aqui pro policial. Edivan, meu querido, bom tê-lo aqui explicando pra gente boa parte do que aconteceu. Ouvimos a família ainda há pouco, estamos ouvindo agora a Polícia Militar, PPRV, que é o Batalhão de Polícia Rodoviário aqui de dentro do nosso Distrito Federal. Nessa ação, eu consigo ver que são vários policiais e certamente quem viu as fotos aí viu que alguns tiros, sim, acertaram lataria, acertaram aí os vidros. A gente não pode ser hipócrita de dizer que isso não aconteceu, isso é fato. Eu queria saber se ele já tem informação de
quantos policiais atiraram e se o número que chegou até mim de 15 tiros é verdadeiro. Perfeito. O Fred está perguntando a respeito da informação de quantos policiais atiraram e se procede a informação dos 15 tiros ou tudo isso ainda está em apuração. Assim, nós somos bastante cautelares, não dá para poder falar em quantidade de tiro. Para isso foi todo o ambiente preservado. Assim, nós chegamos ao ponto que nem sequer a BMW foi desligada. Até o momento da chegada da perícia, tudo foi mantido do mesmo jeito. Abordou, constatou o óbito, nada mais foi mexido para que aquele local de crime fosse preservado e chegasse numa solução. Assim, 8 armas foram apreendidas. Assim, a quantidade de tiros somente o IC, a criminalística, poderá dizer. Mas agora, literalmente... ver o que a gente pode tentar melhorar, assim, no término do inquérito, mas digo, os policiais, do que a gente pode perceber até agora, agiram corretamente dentro do que teria que ser feito. Houve um planejamento da operação, houve um debriefing da operação, qual era a finalidade, e a finalidade era uma só: preservar vidas com condutores irresponsáveis que bebem e tentam dirigir. Cabe ressaltar uma coisinha ainda, Fred, que dentro do veículo, quando a perícia chegou, que foi verificar a parte de trás, né, ali atrás, que a gente não conseguia enxergar porque a película era muito forte, tinha garrafa de cerveja vazia, tinha uma garrafa de vodka vazia. Então tudo isso corrobora para a situação da embriaguez do condutor, que sequer conseguiu falar na delegacia. Coronel, nós temos um número hoje, que foi até passado agora durante a coletiva de imprensa, de que 8 policiais já foram ouvidos. Esses 8 policiais que, inclusive, estavam nessa operação e disseram que foram um dos policiais que atiraram. 8 armas foram apreendidas, mas tinham mais do que esses 8 policiais nessas 3 operações, né? Esses 8 foram apenas os que falaram, que participaram aí desse momento do tiro, é isso? Exatamente, e a gente ressalta, nenhum deles se furtou em dizer que atirou. Atirou, fez uso da arma, ele falou que atirou, justamente para corroborar com todo o contexto. Porque foi a intenção, tanto do primeiro ponto como do segundo ponto, era coibir aquela ação agressiva contra a vida deles e contra as outras pessoas que pudessem acontecer no momento daquela evasão da BMW. Fred, meu amigo, mais perguntas por aí? Cara, sim, eu ainda há pouco estava, inclusive, falando em outras palavras, tudo que o Edivan está falando, até porque eu trabalho aí com notícia de polícia há mais de 20 anos. Os caras têm 3 segundos aí para tomar uma decisão do que fazer, e essa decisão, a hora ali, foi a decisão que eles acharam a mais certa. Logicamente, ninguém pensou, vamos matar uma pessoa. Mas teria uma possibilidade que eu conversava aqui no estúdio, Aninha, eu não sei se você já ouviu falar, mas o Edivan, ele vai entender. Esses pontos de blitz que a gente tinha, em alguns deles, tinha a tal da cama de gato que poderia furar esses pneus aí, sem ser com tiro? Fred, essa pergunta, inclusive, foi feita durante a coletiva de imprensa, agora há pouco. Eles falaram que não tinha. A questão da cama de gato, né, que vocês chamam, a respeito ali que fica durante essas blitz e essas fiscalizações, nessas do último sábado, não tinha, não. Fred, eu sou franco em dizer, a gente não verificou essa situação das camas de faqui, mas isso tudo depende do planejamento que foi feito horas antes, né? É importante, e aí a gente vai dando uma ideia juntando, né? Você viu que tinha um veículo ali na frente, no qual o condutor teve que dar ré para poder sair. Muitas vezes acontece isso no ponto de bloqueio. Você tem um terceiro veículo que você não tem nada. A pessoa fez o teste, não está alcoolizada, não tem nada, nenhum problema com o veículo, e a gente vai liberar. Então ali você tira o cone e deixa aquele veículo sair, que são as pessoas que estão andando corretamente, que não tem que esperar o primeiro veículo sair, o segundo veículo sair. Então toda essa situação de utilizar, muitas vezes, a cama de faqui, ela coíbe isso. E a cama de faqui, ela é utilizada mais à frente do ponto de bloqueio, né? Ela não é utilizada ali para cercar aquele ambiente onde o veículo para. Você tem muitas vezes a situação de motos que chegam ali, se uma moto tiver um pneu furado, vai acontecer um acidente com um motociclista, que às vezes ele vê ali um espaçozinho entre o cone e quer sair logo, sair que eu digo, logo depois da abordagem, eu não digo para poder evadir não, mas logo para poder sair. Então essa cama de faqui muitas vezes era utilizada à frente do ponto de bloqueio. E como a gente sabia que tinha todo um planejamento, que tinha um ponto de bloqueio lá na frente,
nesse primeiro ponto, pelo que a gente consegue constatar, não havia necessidade. Mas, sinceramente, eu não sei dizer se eles haviam empregado. O equipamento existe, poderia ser utilizado, mas isso tudo depende da avaliação do tipo de dinamismo que quer se dar a esse ponto de bloqueio. Coronel, muito obrigada pelas informações, muito obrigada pela entrevista. Fred, eu volto com você.